Ragazzi e ragazzi, sentite, ho davvero bisogno del vostro aiuto. È che oggi vado al mare con i miei amici e ho i capelli molto sporchi, non li lavo da una settimana, quindi vorrei sapere quale di questi cappelli, questi due, dovrei indossare oggi. Forse questo qui, fiorito, o quest'altro, un po' più grande. Voi cosa ne pensate? Sono una persona molto indecisa, quindi commentate qui sotto quale di questi cappelli preferite, ok? Bom, pessoal, eu não sei se vocês notaram, mas eu falei capelli e capelli. Percebam que elas têm um significado totalmente diferente, porque capelli quer dizer isso mesmo, cabelo, e capelli quer dizer chapéus. Então percebam a importância das letras duplas no italiano. Hoje vamos ver como pronunciar essas consoantes duplas, algumas regrinhas de quando temos que duplicá-las e quando não devemos de jeito algum duplicá-las, e como sempre, vocês vão aprender novas palavras com a gente. Se vocês ainda não se inscreveram nesse canal, se inscrevam para não perder nenhum vídeo nosso, e sem mais delongas, roda a vinheta! Le lettere doppie in italiano spesso cambiano completamente il significato di una parola. Ou seja, como eu falei na introdução do vídeo, muitas vezes as letras duplas mudam completamente o significado das palavras. No próximo quadro a gente vai ver vários exemplos, tá? Le consonanti doppie si pronunciano con una durata maggiore rispetto a quelle semplici. Ou seja, as consoantes duplas elas são pronunciadas com uma duração maior em relação às consoantes simples. Por exemplo, pala, palla. Então, vejam que aqui eu estou deixando a língua mais presa no céu da boca. Palla. Aqui, pala. Sem falar que essas duas palavras têm um significado totalmente diferente. Pala, pá, uma pá que você usa para tirar a terra. Palla, bola, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de como é tão importante saber distinguir, né? Uma leva a letra dupla e a outra não. E o significado já muda totalmente. Repitam comigo, então. Pala, palla, tá? Sempre em mente que a consoante dupla ela vai ser pronunciada com uma duração maior. La lettera pronunciata con più forza è scritta 2 volte, cioè è raddoppiata, ou seja, a letra pronunciada com mais força é escrita 2 vezes, 2 volte, ou seja, cioè è raddoppiata, que quer dizer duplicada. Então aqui a gente tem um exemplo de palavra com duas consoantes duplas. Raddoppiare, raddoppiata. Tá? Aqui, pessoal, a gente tem vários exemplos de como as letras duplas mudam completamente o significado das palavras. Então, na primeira coluna a gente tem as consoantes simples, ou seja, que a gente escreve uma vez, e na segunda coluna, duplicadas. Então, vocês vão perceber que na segunda coluna eu vou pronunciar com mais ênfase, tá? Fiquem de ouvido bem atento. Rosa, rossa, rosa, rossa. Percebam então que o S é muito mais acentuado aqui. Aqui quer dizer rosa, de cor rosa, ou rosa da flor. Rossa, vermelha. Casa, cassa, tá? Então, repitam comigo. Casa, cassa. Aqui quer dizer casa, mesma coisa que o português. E aqui já quer dizer caixa, como caixa do supermercado, ou caixote, tá? Sono,
Io sono Barbara, sonno. Adesso non ho sonno. Ou seja, aqui sou, io sono, conjugado para eu, né? Vocês já viram o verbo essere. Sonno, no sentido de sono. Agora estou sem sono. Tono, tonno. Então, a língua fica mais presa no céu da boca. Aqui quer dizer tom, como tom de voz. Tonno, atum. Nono, nonno. Então, percebam de novo. Nono, nonno. Aqui, nono, por exemplo, nono lugar. Nonno, avô. Mio nonno si chiama Roberto. Então, significado completamente diferente. Nono, nonno. Note, notte. O T muito mais acentuado aqui. Note, notte. Aqui quer dizer nota, como nota musical. Então, notas, está no plural. Notte, noite. Tá? Sete, ho molta sete. Sette, quer dizer exatamente 7. Então, aqui, 7. Sete, sette. Tori, torri. Então, percebam o R muito mais acentuado aqui, né? Tori, torri. Aqui, touros, torres. Papa, papa. Aqui quer dizer o quê? Exatamente, é o nosso Papa da Igreja Católica. Se escreve exatamente como no português. Il Papa, o Papa. La Papa, ou seja, a papinha que você faz para os recém-nascidos, né? Para um bebezinho. A gente fez até um quiz para vocês no Instagram e muitos de vocês erraram, vocês escreveram com dupla P, falando do Papa da Igreja Católica. Mas na verdade a gente escreve da mesma forma, il Papa. Eu percebo que muitos dos brasileiros têm esse medo de não serem entendidos pelos italianos quando estão pronunciando uma palavra que requer letra dupla. Não tenham esse medo, pessoal, tá? Porque a gente tem uma coisa chamada de contexto que ajuda muito na hora de ser compreendido. Então, a gente tem um exemplo. Note, notte. Se eu falo è una notte piena di stelle, tudo bem, eu falei errado, eu não falei notte, mas a pessoa, o italiano, a pessoa que fala italiano vai te entender pelo contexto. Ou seja, ela vai entender que você falou da noite e não de notas musicais pelo contexto. Ela pegou a frase inteira, então ela te entende. Ou seja, não tenham esse medo, tá? Todo mundo erra e o contexto ajuda muito na hora de ser compreendido, tá bom? No italiano a gente não tem nenhuma regra que diz quando a gente deve duplicar uma consoante, mas a gente tem algumas regrinhas falando quando devemos duplicar a palavra, dependendo do prefixo, do sufixo, e quando também a gente não pode, de jeito algum, duplicar as consoantes. Então a gente vai ver todas nos próximos quadros. 1. Parole com prefissi. Então a gente tem vários prefixos aqui, a gente vai ver cada um. Prefisso più parola di senso compiuto, ou seja, o prefixo mais uma palavra de sentido completo, ou seja, aquela palavra que já faz sentido sozinha, tá? Com conjunções, congiunzioni e, ne, se, o. Como aqui a gente tem e più pure, eppure. Ou seja, a gente tem a conjunção e, mais uma palavra que já faz sentido sozinha, a primeira consoante da segunda palavra, que vai ser duplicada, tá? Então, eppure.
é sempre a primeira consoante da segunda palavra. Neppure, sebbene, ovvero, semmeno. Então aqui a gente tem todas essas conjunções, sempre duplicando a consoante. P, B, V, M, tá? Com preposições. Preposizioni a, da, fra, su. Arrendere. Dapprima. Frattempo. Muitas pessoas erraram esse daqui no Instagram. Vocês escreveram com um T apenas. Mas leva dois, tá? Porque a gente tem a preposição fra. Fra mais tempo. Frattempo. Succedere. Quando a gente tem os advérbios la, più, si, così, também vamos ter que duplicar a primeira consoante da segunda palavra, tá? Então, lá, più, giù, laggiù, lassù, cosiddetto, piuttosto, siffatto, tá bom? Então, sempre pronunciando com mais ênfase. Prefissi sopra, sovra, contra, ra. Então, quando a gente tem palavras com esses prefixos aqui, vamos ter que também duplicar a consoante da segunda palavra, como sopranome, que quer dizer não é sobrenome, mas é apelido, exatamente. Esse daqui é um falso amigo, porque ele é muito parecido com sobrenome, mas quer dizer apelido, é diferente. Então, vocês já sabem, sobrenome é cognome, tá? Então tenham sempre isso em mente. Sopranome, apelido. Sovraccarico, contrabbando, rappresentare, tá? Então, sempre duplicando a primeira consoante da segunda palavra, porque aqui a gente tem também palavras que já fazem sentido sozinhas, então, por isso que a gente duplica também. 2. Com il sufisso iere. Então, quando a gente tem esse sufixo, ou seja, o último elemento da palavra, quando é iere, a gente vai duplicar o Z, que normalmente não é duplicado no italiano. Então, quando a gente tem palavras como corazziere, tappezziere, biscazziere, sempre vamos duplicar o Z. Última regrinha, non raddoppiamo, ou seja, não duplicamos quando aparecem essas situações que vamos ver aqui. La consonante B del suffisso abile, ebile, ibile. Ou seja, quando a gente tem a consoante B nesses sufixos daqui, a gente não vai duplicar esse B. Incredibile, adorabile, indelebile. Não podemos duplicá-lo, tá? La C davanti a vocale U più altra vocale. Ou seja, quando o C está antes de uma vogal mais outra vogal. A gente tem uma exceção, né? Tacquino. Então aqui a gente duplica o C, mas é a única palavra onde isso acontece. Então, quando temos essa situação, a gente não duplica o C. Por exemplo, acquire. La G e la Z seguite da ione. Esempi: stagione, colazione. A gente já falou sobre isso no quadro anterior, então não pode ser duplicado esse Z daqui, tá, pessoal? É Z simples. Le parole che contengono zio, zia, zie. Egiziano, spazioso, grazie. Então, não podemos duplicar também o Z. Colazione, ele entra aqui também porque tem esse zio. Então, não podemos duplicar o Z. Com prefissi contro, sotto, tra. Controvoglia, sottovoce, trascorrere,
Então, tudo consoanti simples. Parole composte in cui la seconda parola inizia con S più consonante. Ou seja, no quadro anterior a gente falou que quando o prefixo é sobra e contra, a gente pode sim duplicar a primeira consoante da segunda palavra. Só que, pessoal, quando essa consoante é S mais o T, logo em seguida, a gente não duplica, tá? Por exemplo, sovrastare e contrastare. Esse é o único caso em que o prefixo é sobra ou contra e a gente não vai duplicar a consoante da segunda palavra. Eu sei, pessoal, é muita regrinha chata, mas fazendo muito exercício com a gente, vocês vão entender tudo isso e vai ser bem mais natural, tá bom? Bom, pessoal, chegamos no final da aula. Eu espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo de hoje. Se curtiram, não esqueçam do Mi Piace, se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Aqui a gente posta aula, vídeo de curiosidades sobre a Itália e o que vocês quiserem saber sobre esse país. E não esqueçam que a gente tem um vídeo de exercícios sobre a aula de hoje, então é legal vocês praticarem para verem se entenderam tudo realmente. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!